Muito bem, queridos, nós vamos então iniciar a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. E nesta manhã nós vamos estudar sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Então você abra, por favor, a sua Bíblia nesta carta de Paulo, carta aos Colossenses. A primeira coisa que precisamos entender é que esta igreja foi fundada no período da terceira viagem missionária de Paulo. Na terceira viagem, Paulo se fixa 3 anos na cidade de Éfeso, que era a capital da Ásia Menor. Éfeso, que era uma das grandes metrópoles daquela época, com mais de 300 mil habitantes, uma cidade estratégica, e por isso Paulo ficou tanto tempo lá, por ser de fato uma cidade estratégica. E no período que Paulo passou em Éfeso, ele plantou igrejas na província, toda a província da Ásia. Esta igreja foi plantada nesse período, embora não tenha sido Paulo propriamente o fundador dessa igreja. Muito provavelmente essa igreja foi fundada por Epáfras e não por Paulo. Paulo não estava lá, não esteve lá, mas por influência do ministério de Paulo, essa igreja foi estabelecida. Aquela região onde a igreja estava estabelecida, a igreja de Colossos, era na região do vale do rio Lico. Era uma região muito fértil, ainda hoje a região mais fértil da Ásia, da Turquia asiática. E naquela região ali, micro-região, ficavam 3 cidades, que era Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Eu queria que você desse uma olhadinha no capítulo 4 desta carta, para você perceber como era tão próximo a essas cidades. Ele está falando de Epáfras, e ele diz aí no verso 13, de Epáfras eu dou testemunho de que muito se preocupa por vós, ou seja, pelos colossenses, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. E depois você vai perceber que esta carta, versículo 16, 4:16, e uma vez lida esta epístola perante vós, ou seja, a igreja de Colossos, providenciai para que seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos Laodicenses lede igualmente perante vós. Então era uma micro-região, era uma região metropolitana. E essas 3 cidades ficavam 9 quilômetros distantes uma da outra: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Então Paulo está escrevendo esta carta a esta igreja de Colossos, mas está ordenando que a mesma carta fosse lida na igreja de Laodiceia. E que o pastor da igreja, fundador da igreja, estava atento e cuidando dessas 3 igrejas: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Todas as regiões, todas fixadas na mesma região metropolitana. Pois bem, esta carta foi enviada de Roma, porque Paulo escreve esta carta da sua primeira prisão em Roma. Quem estava por trás da primeira prisão em Roma? Vocês lembram? Quem motivou, quem provocou essa primeira prisão em Roma? Quem estava por trás dessa perseguição? Romanos ou judeus? Da primeira prisão? Os judeus. Esta primeira prisão, Paulo fica 2 anos em Roma, mas com uma espécie de liberdade condicional. Ele, embora algemado, ele podia receber pessoas, podia falar com pessoas, e ele aproveita para evangelizar a guarda pretoriana. Obrigado, querido. Então, desta prisão, ele escreve algumas cartas. Quem lembra quais são as cartas da primeira prisão de Paulo em Roma? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Foram 4 cartas escritas na primeira prisão de Paulo em Roma. Essa é uma delas. Depois que ele sai dessa prisão,
no interregno entre a primeira e a segunda prisão, ele escreve 2 cartas, Tito e 1 Timóteo. E da última prisão, da segunda prisão, que era uma masmorra, não era mais uma prisão com certa liberdade, era uma prisão já para sair dali para o martírio, ele escreve a última carta, que é 2 Timóteo, tá certo? Então, nós estamos falando de uma carta escrita de Roma para a igreja de Colossos, durante esse período da primeira prisão dele. Se você olhar as 3 cidades, Colossos, Hierápolis e Laodiceia, essa era a menor. Essa cidade, juntamente com Hierápolis e Laodiceia, foram devastadas no ano 46 depois de Cristo, por um terrível terremoto. Laodiceia foi a única que se recompôs, porque era muito rica, mas Colossos nunca mais se recompôs plenamente desse terremoto. Então, era uma cidade pequena, era uma cidade, do ponto de vista estratégico, inexpressiva para o cenário mundial. E Paulo escreve essa carta, importantíssima carta. A grande ênfase desta carta aos Colossenses é reafirmar e apresentar a doutrina de Cristo, a centralidade de Cristo. De certa forma, Efésios e Colossenses são uma espécie de irmãs gêmeas. Se Efésios enfatiza a igreja, Colossenses enfatiza Cristo. Se Efésios enfatiza o corpo, Colossenses enfatiza a cabeça. Então, com essa breve introdução, eu queria que você abrisse aí o texto para nós considerarmos rapidamente um pouco do conteúdo desta epístola. A primeira coisa que Paulo vai trabalhar aqui nesta carta é o poder transformador do Evangelho. O poder transformador do Evangelho. E ele começa com as suas credenciais. No versículo 1, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Então, ele não é apóstolo por vontade própria, nem porque um grupo religioso o nomeou apóstolo. Ele é apóstolo de Cristo e ele é apóstolo pela vontade de Deus. Ele deixa claro aí as suas credenciais. Se ele vai escrever, tem que ter credenciais para escrever. E ele apresenta as credenciais. Depois ele fala das credenciais da igreja. Olha comigo os versículo 2, ele chama esses crentes de santos e fiéis, irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. E aí você percebe que a igreja tem 2 endereços, ela está em Colossos e ela está em Cristo. Ela está em São Paulo e ela está em Cristo. Ela está em Belo Horizonte e está em Cristo. Ela tem uma geografia física e ela tem um território espiritual. E aí você nota mais, que ele está endereçando a esta igreja uma bênção, que é graça e paz, da parte de Deus, nosso Senhor. Então, qual a credencial da igreja? Essa igreja é formada de crentes fiéis, e essa igreja é formada de gente que é santa. Quem são os santos? É muito comum essa linguagem, parece que ela não é bem conhecida nossa, ou não é bem aceita por nós. Se você chegar para o irmão na rua e falar, ô santo, como é que vai? Não, eu não sou santo não. Qual a ideia de santo que as pessoas têm hoje? Bonzinho? Santidade plena? Que não tem pecado? A ideia de santo na Bíblia é aquele que foi separado. Você é santo, você está sendo santificado e você será plenamente santo. Na justificação você já é santo. Na santificação você está sendo santificado. E na glorificação, então você será plenamente santo, sem a presença do pecado. Mas notem comigo nos versículo 4, outra marca dessa igreja. Da graça a Deus, desde que ouvindo a vossa fé, do vosso amor e por causa da esperança. Então essa igreja tinha as 3 marcas, segundo Gene Getz, de maturidade. O que é uma igreja madura? É uma igreja que crê, é uma igreja que ama, e é uma igreja que espera. Não são essas 3 virtudes que Paulo menciona lá em 1 Coríntios? Agora tem a fé,
a esperança e o amor. Esses três. Então, se você fizer uma análise das cartas que Paulo escreve às igrejas, fé, esperança e amor são as grandes marcas da maturidade cristã. O que é um crente maduro? É um crente que tem firmeza na fé em Cristo. É um crente que ama a Deus e ao próximo. E é um crente que aguarda com segurança e alegria a segunda vinda de Cristo. Depois de dar as credenciais dele, apóstolo, que escreve, e dos destinatários da carta, que são santos, que são fiéis, que estão firmados na fé, estão arraigados no amor, estão firmes na esperança, ele vai dar as credenciais do Evangelho. Olha comigo os versos 6 a 8. O Evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Olha que coisa maravilhosa. Paulo usa até uma linguagem de exagero aqui. Também em todo o mundo. É bem verdade que geograficamente o Evangelho ainda não tinha chegado em todo o mundo detalhadamente. Mas numa linguagem macro, ampla, lata, ele está dando a ideia de que o Evangelho estava se espalhando em todo o mundo. Chegou até vós. E está fazendo o quê? Produzindo fruto e crescendo. E eu acho isso maravilhoso, porque o Evangelho de Deus, irmãos, ele sempre vai produzir fruto. Não é possível o verdadeiro Evangelho chegar sem produzir fruto. É por isso que você tem que pregar. É por isso que nós estamos aí, com essa campanha aí, da Operação André, na esperança de que se você orar por alguém, que você convidar alguém, você trouxer este alguém para ouvir a palavra de Deus aqui, vai ter fruto. Vai ter fruto. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Então, onde ele chega, ele produz resultado. Onde ele chega, ele produz transformação. É isso que Paulo está tratando aqui neste texto. Versículo 7, ele diz que segundo fostes instruídos, na verdade por Epáfras, nosso amado conservo, quando a vós outros, fiel ministro de Cristo, qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então ele está dizendo que Epáfras, que foi o fundador dessa igreja, que foi o pastor dessa igreja, que instruiu essa igreja, que pregou para essa igreja, os resultados do Evangelho estão sendo vistos e notórios aí neste rebanho. Depois que ele fala do poder transformador do Evangelho, ele vai começar a falar sobre o poder através da oração. E esta oração que está aí no capítulo 1, versos 9 a 12, é uma das mais belas orações registradas na Bíblia. Se não, vejamos. Ele fala primeiro do conteúdo da oração no versículo 9. Confira aí. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O que é que ele está pedindo aí? Qual o conteúdo dessa oração? Qual é o fulcro dessa solicitação, desse clamor a Deus? Que os crentes façam o quê? Transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Você tem plena consciência da vontade de Deus para a sua vida? O que Deus quer da sua vida? Você está meio perdido, meio confuso. Qual o seu alvo? Qual o seu projeto de vida? Para que você veio ao mundo? Para que você existe? Para onde você está indo? O que você está fazendo aqui? Qual o seu propósito de existência? Orar por isso é fundamental, para que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. De que maneira? Olha aí, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O que é sabedoria? Olhar para a vida pela ótica de Deus. Entendimento espiritual é colocar as coisas em parelha. É saber discernir o certo do errado, o bom do excelente. É isso que eu quero. É para aqui que eu vou. Nós temos que orar por isso. Esse é o conteúdo da oração. Segundo lugar, o propósito da oração, versículos 10 e 11. A fim de, olha o propósito. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade e alegria. Então ele está dizendo o seguinte: para que você precisa entender a plena vontade de Deus para a sua vida?
Primeiro, para você viver de modo digno do Senhor. E o que é viver de modo digno do Senhor? A ideia de digno é de balança. 2 pratos, de um lado está Jesus, do outro lado está você. Viver de modo digno é equilibrar a sua vida imitando a Cristo. Frutificando em toda boa obra. É uma pergunta a fazer ao seu coração. Eu estou frutificando em toda boa obra? Minha vida está produzindo fruto. Estou crescendo no pleno conhecimento de Deus. Notem, pleno conhecimento de Deus. O que é o conhecimento de Deus? É a essência da própria vida eterna. E a vida eterna é essa: conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você está crescendo no pleno conhecimento de Deus? Agora veja mais, o que ele está pedindo aí? Com que propósito? Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança. Você tem sido fortalecido com todo o poder. Eu chamo a sua atenção para as expressões de Paulo. Não sei se você gosta de grifar a sua Bíblia, eu gosto. Mas preste atenção. Versículo 9, ele fala de transbordamento, transbordeis. E ele fala de pleno. E ele fala de toda. Então, 3 palavrinhas aí: transbordar, pleno e toda. Versículo 10, ele usa inteiro, toda e pleno outra vez. Versículo 11, ele usa todo, toda. Você parou para perceber essa intensidade com que Paulo ora? Para você ser revestido de poder, de todo o poder. E aí você vai notar uma coisa interessantíssima: em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Eu chamo a sua atenção aí para essa capacitação por meio do poder. Porque há 2 palavras aí que eu quero destacar para você. Quais são as palavras? Perseverança e longanimidade. A palavra perseverança e longanimidade no grego tem a mesma ideia de paciência. Paciência. Você precisa de poder para ter paciência. Sem poder você não tem paciência. Mas perseverança é a palavra ruipomone. Ruipomone é paciência com circunstâncias. E longanimidade é paciência com pessoas. É diferente. Tem gente que tem muita paciência em lidar com tensões da vida, problemas da vida, mas não sabe lidar com gente. Tem gente que até tem uma boa relação de lidar com gente complicada, mas não sabe lidar com as tensões da vida. Então, você precisa de poder para quê? Para você ter paciência para lidar com circunstâncias difíceis e paciência para lidar com pessoas difíceis. Agora, quando você lida com circunstância diversa e com pessoas complicadas, via de regra, uma coisa acontece. Você até lida, mas lida assim, cara fechada, com os dentes trincados. Não é verdade? Com raiva. Ou com angústia. E aí ele diz o seguinte: com alegria. Aí, gente, é sobrenatural. Aí só a graça. Porque não dá para lidar com situação difícil e gente difícil com um sorriso no rosto, não é verdade? Aí você precisa de poder. Sem poder não vai. Não pega. Não anda. Então, ele termina essa alegria dando graças, essa oração dando graças ao Deus e Pai que nos fez idôneos a parte que nos cabe da herança dos santos na luz. E a partir daí, então, ele vai falar da magnífica obra de Cristo. Eu chamo a sua atenção para os versos 13 a 17, porque ele vai falar de 2 obras de Cristo fundamentais. A primeira obra é a obra da redenção, versículos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Então note isso, que a principal obra de Cristo é a obra da redenção. Redenção. E Deus nos libertou do império das trevas. O que significa isso? Existe um império de trevas. Quem que está lá? Quem está nesse império de trevas? Quem? Satanás? Mas quem? Todos aqueles que ainda não nasceram de novo estão nesse império das trevas.
Aqui Paulo desmistifica uma ideia comum que existe. Você conhece aquela expressão, que é fulano, é uma pessoa tão maravilhosa, ele é amigo do Evangelho. Ok, ele é amigo do Evangelho, é uma pessoa maravilhosa, mas onde ele está? No império das trevas. Não tem ninguém em cima do muro, não tem ninguém neutro, não tem ninguém assim, nem lá nem cá. Ou você está no caminho largo, ou no caminho estreito. Ou você está no reino da luz, ou você está no império das trevas. Ou você está debaixo do governo de Deus, ou você está debaixo da potestade de Satanás. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Porque às vezes a gente pensa que a pessoa só está no império das trevas, você está mergulhada em feitiçaria, em coisa assim, underground, entendeu? Negócio complicado. Não, o camarada pode estar no topo, lá em cima. É o senhor fulano de tal, reverenciado, bom cidadão, bom empresário, bom trabalhador, bom marido, boa esposa, bom filho, bom estudante, bom empregado, bom em tudo. Mas se ele não está em Cristo, ele está ainda no império das trevas. E é Deus quem vai lá e tira você, transporta você para o reino da luz. E nele você tem redenção. Essa ideia é uma ideia comercial. Deus foi lá e comprou você. E comprou você por um alto preço. O preço de sangue. Nele, Jesus, você tem perdão de pecados, remissão de pecados. Essa é a obra da redenção. Mas a partir do verso de número 15 até o versículo de número 17, Paulo vai dizer da obra de Cristo na criação. Olha aí, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Não poderia ser mais denso do que foi aqui. Primeiro Paulo vai dizer que ele é exegese de Deus, ele é a interpretação mais clara e plena de quem é Deus. Você quer saber quem é Deus? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Ele é o primogênito da criação no sentido de que ele é a origem da criação. E o verso 16 interpreta o versículo 15. Todas as coisas foram criadas por ele. Por intermédio dele. Ou seja, ele é a fonte, ele é o executor e mais. Tudo foi criado para ele. Ele é o propósito da criação. Tudo converge nele. Feito por ele, feito para ele. Agora pense comigo nisso. Está lá em 1 de João, carta de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, que tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Pensa no universo. Pensou, não pensou? Qual o tamanho do universo? Você acha que alguma pessoa hoje sabe exatamente qual o tamanho do universo? Ninguém sabe. Sabe sim. Sabe sim. O que já é conhecido hoje. Mas o que é conhecido hoje não é todo o universo. Porque nós ainda estamos descobrindo novos mundos. Se você parar para pensar que já o que foi descoberto, já se afirma que tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, isso foge, escapa a nossa capacidade de entender. Tudo foi criado por ele. O mundo físico, o mundo espiritual. E criado para ele. E mais, nele tudo subsiste. Sabe o que significa isso? Ele é que mantém tudo isso em funcionamento. Ele sustenta tudo isso. Então, você talvez e eu precisemos hoje, juntos aqui, ampliar um pouquinho as lentes do nosso entendimento de quem é Jesus. A gente pensa em Jesus apenas naquele rabi da Galileia, do carpinteiro de Nazaré, do filho de Maria, filho de José, que caminhou fazendo milagres, morreu numa cruz, ressuscitou e voltou para o céu. Não tem uma visão plena de quem é ele, a glória dele, como criador do universo, como sustentador do universo. Depois de tratar dessa questão da proeminência de Cristo na obra da redenção e da criação,
Paulo prossegue nessa argumentação de quem é Cristo, a partir do versículo 18 até o versículo 23, falando das excelências da sua pessoa e da sua obra. Primeiro, ele trata da relação de Jesus com a igreja. Olha comigo aí os versos 18 e 19. Você pode ler comigo 18 e 19? Vamos juntos? Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, ele começa a mostrar que esse Jesus que criou o universo, por meio de quem temos a redenção, ele é o cabeça. Ele é o cabeça. E mais, ele é o primogênito entre os mortos. Ou seja, houve outras ressurreições antes de Jesus, você sabe disso. Houve ressurreições lá no Velho Testamento, através do ministério de Elias e Eliseu. Houve ressurreições pelas próprias mãos de Jesus, como a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. Mas todas essas pessoas que ressuscitaram antes da ressurreição de Cristo, ressuscitaram e voltaram a morrer. Ressuscitaram com um corpo normal como o nosso, mortal. A primeira pessoa que ressuscita com um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, foi Jesus Cristo. Portanto, ele é o primogênito entre os mortos, tá? Para receber toda a primazia. A partir do verso 19, versículo 20 a 23, ele fala da relação de Jesus com a verdade da reconciliação. Olha aí, por gentileza, o verso 20 a 23. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A vós outros que eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. E aqui está algo glorioso, queridos, que o texto está nos informando, e que ele havendo feito a paz, de que maneira? Pelo sangue da sua cruz. Que tipo de paz foi essa que ele promoveu? Que tipo de reconciliação foi essa que ele produziu? Me ajuda a entender. Quem está se reconciliando com quem aqui? O homem com Deus. Mais o quê? Tem mais ainda. Que outro tipo de reconciliação a morte dele produziu? Reconciliação de judeus e gentios. Havia um muro de separação. Isso é o que Paulo ensina lá em Efésios capítulo 2. Então, quando ele morre na cruz, ele reconcilia, ele quebra a parede, o muro de separação entre os judeus e gentios, e ele promove a nossa reconciliação com Deus, de tal maneira que agora existe uma única igreja, composta de quem? De judeus e de gentios. Ambos pecadores, separados de Deus por causa do pecado, mas agora, por meio do sangue da cruz, judeus e gentios são reconciliados com Deus para formar uma única igreja, um único rebanho, uma única família, um único povo, um único corpo, a igreja do Deus vivo. Pois bem, vamos adiante um pouquinho para olhar agora as marcas do ministério de Paulo, a partir do verso 24. Veja comigo, primeiramente um ministério de alegre sofrimento, olha o versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o resto das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Irmãos, um não cristão lendo isso não entende. Me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Quem é que se alegra no sofrimento? Ou é insano, ou é a graça. Porque alegrar-se no sofrimento em si mesmo, como é que a gente chama isso na literatura? Masoquismo. Masoquismo não é cristianismo. Ninguém deve se alegrar no sofrimento pelo sofrimento. Isso é doença, não é cristianismo. Mas Paulo está sofrendo pela igreja por um propósito santo, e aí, por causa do propósito santo, de promover o crescimento, de promover a santificação dessa igreja, o ensino dessa igreja, o avanço dessa igreja, e ele está preso, está algemado por causa do evangelho, e ele diz, eu me alegro.
Eu me alegro nesse sofrimento. Segunda coisa que ele menciona no seu ministério, confira aí comigo, por favor, é um ministério de serviço fiel. Versículos 25 a 27. Da qual da igreja me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Olha que coisa fantástica, ele está mostrando o mistério do Evangelho, a ele foi confiado isso, e ele transmite isso com fidelidade, e Cristo em você, Cristo em mim, Cristo em nós, é a esperança da glória. Não há expectativa da glória, irmãos, a não ser que Cristo esteja em nós. Esperar a glória sem Cristo em nós é engano, é utopia falsa. Mas mais do que isso, um ministério de zelo pastoral. O verso 28 é um dos versos mais lindos que tem nesta carta, eu queria que você lesse comigo, por favor. Verso 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Veja você, todo homem, num único versículo repetido 3 vezes. Qual o propósito dele? Anunciar e advertir e ensinar. Veja você, anunciar, advertir e ensinar tem a ver com a lida que você tem com a palavra, a fim de apresentar todo homem perfeito em Cristo. E você tem 2 maneiras de entender perfeição. A perfeição hoje, posicional, todos nós somos perfeitos em Cristo. Estamos em Cristo, nenhuma condenação há mais. Mas nós estamos nos aperfeiçoando, ou melhor, sendo aperfeiçoados do ponto de vista do processo da santificação. Mas o projeto dele com o pastor é que todas as pessoas alcancem esta plena maturidade em Cristo Jesus. Finalmente, ele trabalha o ministério de intenso trabalho e oração. Olha aí o versículo 29, por gentileza, até o versículo 3 do capítulo 2. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesses com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, portanto, ele de fato não foi o fundador da igreja, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza e da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Você nota esse homem agora rendido a uma luta de oração, intensa, sem trégua. Por quem? Porque nunca tinha visto face a face. E isso é um tapa na nossa cara, na nossa vida de oração. Porque às vezes nós não conseguimos nos agonizar em oração nem por quem nós conhecemos. E esse homem está orando intensamente, agonizando em oração, porque ele nunca viu face a face. Veja você, a ação pastoral de Paulo, ele ensina, ele adverte, ele anuncia, ele proclama e ele ora. Então nós pregamos a palavra para as pessoas e nós oramos pelas pessoas. Essa era a lida pastoral desse homem a essa igreja que ele não fundara e não conhecera até então. Agora vamos olhar, por gentileza, a igreja verdadeira sob ataque. Eu queria que você compreendesse aí, a partir do verso 4, a preocupação dele com esse ataque à igreja. Então confira aí, por gentileza, versículos 4 a 7, onde ele trata dos predicados dessa igreja verdadeira. Versículo 4, assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes
Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça. Eu chamo a sua atenção para alguns pontos aqui. Essa igreja, ela precisa ficar atenta para os raciocínios falazes. A igreja está bem, está em boa ordem, está firmada na fé. Mas aí agora Paulo tem uma recomendação no verso 6, como recebestes a Cristo, o Senhor, assim andai nele. Porque uma coisa é você se render a Cristo. Um dia você atendeu um apelo, ou levantou a mão, ou foi à frente, ou não foi à frente, levantou a mão, aconteceu no secreto do seu quarto, aconteceu enquanto você caminhava na rua, aconteceu enquanto você lia um folheto, enquanto você ouvia uma música, não sei, cada um tem a sua experiência de conversão. Mas uma coisa é você receber a Cristo, outra coisa é você andar nele. Andar nele. E esse andar nele é um processo que começa da conversão e vai até a glorificação. E aí ele vai usar para nós no verso 7 duas figuras, a figura da construção civil e a figura da vida do campo. Radicados fala de uma árvore, edificados fala de um edifício, confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça. Então, você nasceu de novo, você é crente, você está crescendo, você está sendo fortalecido, está botando raízes fortes, sólidas, está com um bom fundamento na sua fé, cresça. Melhore a sua vida, santifique a sua vida. Você tem que ser um crente melhor hoje do que foi ontem. Amanhã você tem que ser um crente melhor do que está sendo hoje. A sua vida não é zigue-zague. A sua vida é para frente, é para cima, é para o alto, na direção da santificação. Pois bem, dito isto, vamos ver os perigos enfrentados pela igreja. No versículo 4 ele fala... para que a igreja tome cuidado para não se enganar com raciocínios falazes. Mas confira o verso 8 agora. Você pode ler o 8 comigo, por gentileza? Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Ou seja, você e eu estamos rodeados por muitos riscos e perigos, por novas doutrinas, estranhas doutrinas, falsas doutrinas. A sua alma é um campo disputado. Cuidado, para que você não seja enganado, enredado. A ideia que ele usa aí é raciocínios falazes. O que é um raciocínio falaz? O que é uma falácia? Oi? Uma mentira que parece verdade. Boa definição. Uma mentira que parece verdade. Então, cuidado com esses raciocínios falazes. O cara vem assim, dá a impressão que ele é o cara mais fiel, mais consagrado. Se você não seguir o que eu estou falando, você não é crente nada, você é meia boca. Aqui sim, aqui que o negócio funciona, aqui que é a verdade. E aí as pessoas são induzidas e seduzidas a se capitularem a esse raciocínio mentiroso, falaz. Mas no verso 8... que ninguém vos venha enredar. O que é enredar? Qual é a raiz da palavra enredar? Rede. O que é uma rede? Uma armadilha. Uma armadilha. Nos vem enredar com filosofias, com a sua filosofia, vãs sutilezas. O que é sutileza? É um negócio que está lá meio capcioso, né? Não está tão claro, está tão nítido. Então, cuidado com isso. Agora, que doutrinas falsas são essas? Que doutrinas falsas são essas? E aí você vai notar que Paulo vai mencionar aí 3 problemas que atacaram a igreja. Primeiro, o legalismo. Legalismo. Veja, por favor, versículos 16 e 17. Você pode ler comigo? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou hora nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombras das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O legalismo está ligado a datas, a lugares, a cerimônias, a situações de comida, bebida. Então você é espiritual quando? Quando você não toca, você não come, você não faz isso, aquilo. Isso vai gerando uma espiritualidade externa, legalista, formal.
Isso produz o que se chama de legalismo. Aí Paulo vai dizer que aquelas coisas eram o quê? Sombras do que havia de vir. Pensa, vamos pegar um ponto, o sábado. Eu não sei se você, às vezes, as pessoas questionam a sua fé, mas você está errado. Você não guarda o sábado, você está perdido, você não vai para o céu. Não guarda o sábado, está furado. Quebrou a lei, funciona. Aí você vai notar que o sábado cerimonial, ele era sombra do que havia de vir. Cerimônias religiosas lá, sacrifícios, sombra do que havia de vir. Quando a realidade veio, a sombra não existe mais. Aí Paulo diz, cuidado para que essas vãs sutilezas, esses raciocínios falazes, essas interpretações equivocadas da Escritura, porque a Escritura interpreta a Escritura, não leve você para um caminho errado do legalismo. Então, o legalismo é aquele negócio assim, como é que você é crente? Bom, você corta cabelo, você usa brinco, você usa joia, você usa batom, você usa calça comprida, você come carne de porco, você guarda o sábado, você faz isso. Isso é legalismo. Isso não produz espiritualidade em ninguém. Ninguém se torna melhor por fazer ou deixar de fazer. Era isso que os fariseus faziam na época de Jesus. Eles guardavam uma série de regrinhas, mas essas regrinhas tornavam-os ainda piores do que as pessoas que não guardavam as regrinhas. Segundo problema, sincretismo. Olha comigo versículo 18 e 19. Você pode ler o 18 e 19? Vamos juntos? Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido, e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Note você que as pessoas protestavam humildade e adoravam os anjos. Não, nós somos mais humildes. Em vez de ficar adorando direto a Deus, que é um ser superior, vamos adorar os seres mais inferiores. Então nós somos humildes, entendeu? Nós queremos menos. Culta os anjos. Ô, irmãos, hoje tem tanta coisa na igreja. Eu conheço igreja que o pregador vai, senta nessa cadeira, pula essa, aí outra pessoa senta nessa e nessa. Essa aqui pula. Sabe por que pula? Porque aqui o anjo está sentado. Essa é do anjo. O que tem de gente vendo o anjo é um negócio impressionante. O que tem de gente recebendo revelação de anjo. Aliás, a pior, de demônios. Quando você lê as obras de Rebecca Brown, por exemplo, que trabalha essa questão de batalha espiritual, o que ela cita de demônio que revelou isso, que revelou aquilo, que revelou aquilo, que revelou aquilo outro, é uma loucura. E isso adoece as pessoas. Esse sincretismo adoece as pessoas. A pessoa começa a ver demônio em qualquer coisa. Dá um tropeção na rua, arranca a cabeça, a unha do pé, do dedão lá, é o demônio. Pneu do carro furou, é o demônio. Chegou atrasado, meia hora, é o demônio do atraso. Aí o cara xinga o cara no trânsito, ele dá um palavrão, falou, o demônio me levou a xingar. E aí pronto, a pessoa começa a viver em função disso. Um misticismo completo. Sincretismo religioso hoje, na igreja evangélica, do copo da água em cima do rádio. Eu não sei se você já fez isso. Eu de vez em quando faço para me testar. Falei, eu vou ligar, vou ficar 5 minutos sem tirar do canal para ver. Eu não consigo ficar 5 minutos, eu fico com raiva, irrita. Agora nós vamos orar, você vai botar o seu copo d'água em cima da televisão, porque você vai beber essa água, e a vitória vai chegar, e o sucesso vai chegar, e aquela água, eu falei, mas de onde o cara tirou isso, meu Deus do céu? Exclui completamente a obra de Cristo, exclui completamente a obra do Espírito Santo, exclui completamente a palavra de Deus, e aí caminha com uma outra estrada alternativa do misticismo, do sincretismo religioso, está presente mais aí. Terceiro problema que atacava a igreja era o ascetismo. Olha o versículo 20 comigo, e versículo 21. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo,
Porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro. A ideia é a seta, ou ascetismo. O que é o ascetismo? Quem lembra aí das origens lá do ascetismo? Como é que começa isso? Isso. A ideia de que você, para ser santo, você tem que se privar dos prazeres. Aliás, aqui começam os mosteiros, tem que se privar da vida familiar, se privar da vida conjugal, se privar dos relacionamentos, e mais, agora você vai se privar também das delícias da vida. Comida boa, entendeu? Tem que privar disso. A vida sexual, priva, porque se é prazer não pode. Estou falando de vida sexual no casamento, viu gente? Fora do casamento não pode mais não. Aí o que acontece? A espiritualidade passou a ser, não toques, não proves, não comas, não bebas, não faça. Entendeu? É a espiritualidade do não. Você tem um grande não na testa. Então isso passou a ser conhecido até na igreja evangélica. O que é um crente? O cara não fuma, não bebe, não dança, não adultera, não joga, não sei mais o que, não sei mais o que. Não. E ser crente tem um grande não na testa. E eu não estou dizendo que ser crente possa fazer essas coisas erradas, não. Pode não. Mas ser crente não é negatividade, ser crente é positividade sobre tudo. É claro que tem um aspecto negativo, tem. Nós vamos olhar isso daqui a pouquinho. Ser crente é você não fazer algumas coisas. Ser crente é você fazer outras coisas. Mas você não pode ser entendido como um cristão por aquilo que você deixa de tocar, deixa de usar, deixa de fazer. Isso é ascetismo e não cristianismo. Muito bem. Agora, a partir do capítulo 3, se você perceber, Paulo vai tratar das evidências da verdadeira conversão. E se você notar, ele vai falar que uma pessoa pode saber se ela é convertida mesmo, quando ela deseja as coisas do céu mais do que as coisas da terra. Você pode ler o verso 1 e 2 comigo? Vamos juntos? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Você quer saber se um cara é convertido? Pergunte onde está o coração dele. Não é o que Jesus Cristo ensinou? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Uma pessoa não convertida não pensa no céu. Ele não busca o céu. Aliás, uma pessoa não convertida não vai nem se sentir bem no céu, porque não é o ambiente dele. Não é verdade? O que está lá nunca agradou o coração dele. Tem gente que pensa que a morte é um varinho de condão. Não. Ninguém morre ímpio e ressuscita santo. Então você quer saber se você é convertido? Passa essa régua em você mesmo. Passa o prumo em você mesmo. Pergunte aí o seu coração, onde está o seu prazer? O que é que empolga você? O que é que traz brilho para os seus olhos? Onde está o seu tesouro? Onde está a sua pátria? Para onde você direciona os seus pensamentos? Qual é o endereço das suas buscas mais profundas? É lá no alto? As coisas aqui da terra? É o eterno? Ou é o efêmero e passageiro? Essa é uma análise que você precisa fazer, uma checagem que você precisa fazer sobre se você verdadeiramente é uma pessoa convertida. Segundo sinal de uma pessoa convertida. Segundo sinal. Você sabe que uma pessoa é convertida quando ela mortifica a sua natureza terrena. Olha o versículo, a partir do versículo 5. Capítulo 3, 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes, vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas.
Preste atenção nisso. Agora, porém, e aí eu vou deixar para daqui a pouquinho. Note isso. Quando você é convertido, a sua natureza terrena acaba? Deixa de existir? Não, não. Você recebe uma nova natureza, mas a velha natureza fica lá ainda. E é uma guerra civil dentro de você. A carne e o espírito. O que é fazer morrer a natureza terrena? Você tem esse poder de, a partir de hoje, dizer o seguinte: a partir de hoje eu não peco mais. Você pode tomar essa decisão? Pode ou não pode? Você pode tomar até a decisão, mas você não consegue levar a efeito. Existe um segmento na história da igreja que advogou a santificação plena aqui nesta vida. E as pessoas se frustram muito. Porque a Bíblia chega a dizer, se você falar que não tem pecado, você é mentiroso, você faz Deus de mentiroso, e você está enganando a você mesmo. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais consciência de pecado você tem. Quanto mais longe de Deus, menos percepção de pecado você tem. Entretanto, na medida em que você vai caminhando, você vai dizendo não a esses aspectos da sua natureza terrena. Prostituição, impureza, lascívia. E é uma guerra diária, contínua, constante. E todos nós sabemos dessa luta, todos nós. E é contínuo e constante. Na mesma medida que você pensa nas coisas lá do alto, você bota o pé no freio para mortificar a sua natureza terrena aqui. Terceira marca de uma pessoa convertida. Não apenas, aí é o que chama você do negativo e do positivo. Primeiro, você faz morrer a sua natureza terrena. Segundo, você se reveste de Cristo. Olha o versículo 10. Olha o versículo 10 comigo. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E aí você percebe o seguinte, que não basta morrer para a natureza terrena, é preciso revestir do novo homem. Não basta você dizer não ao pecado, você tem que dizer sim ao Espírito Santo. Não é só negativo, é também positivo. É exatamente esse equilíbrio que se trata de santificação, que é a evidência da verdadeira conversão. Mas notem agora que o apóstolo Paulo vai fazer uma transição da conversão para a santificação. Até aqui ele mostrou para nós quais são as evidências de que uma pessoa está salva, da conversão. A partir do verso 12, ele vai mostrar as evidências da santificação. Como é que você pode saber que você é uma pessoa que está se santificando? Então vamos ver o que Paulo ensina. Primeiro, olha aí comigo, por gentileza. Versículo 13, versículo 12. 12 e 13, vamos juntos? 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, eu queria chamar a sua atenção para a ideia do revestivos. Pensa num guarda-roupa. Pensa em cabides. Pensa que cada virtude dessa é uma peça indumentária que você precisa vestir. O que ele está recomendando você vestir? Ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Suportar e perdoar. Todas essas relações são verticais ou horizontais? Verticais ou horizontais? Horizontais. Tem a ver com a nossa relação interpessoal. Você quer saber se você é santo? Porque tem muita gente que diz, eu sou muito santo, o cara fala aleluia, dá glória a Deus, né? Ele até treme a voz na hora de orar, mas na primeira oportunidade ele dá uma pancada no irmão que está do lado dele.
A sua santificação é muito mais demonstrada em como você vive dentro de casa, com a sua família, com seus irmãos, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, do que simplesmente uma espiritualidade mística. Estão percebendo isso? E ele entra com a ideia importantíssima: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. O que é suportar, irmãos? O que é suportar um irmão? Tem que suportar esse cara, é dócil, tem que suportar. Fazer o quê, né? É isso que Paulo está querendo ensinar? Não. Suportar o irmão é servir de apoio, de suporte. Servir de apoio e de suporte. Agora, para mim não há texto mais solene do que esse, porque diz que você deve perdoar, assim como Deus em Cristo os perdoou. Qual foi a medida do perdão de Deus por você? Deus perdoou completamente, Deus perdoou eternamente, Deus perdoou imerecidamente. É uma boa pergunta. Eu devo perdoar se a pessoa não se arrepende? Sim ou não? A pergunta exige isso. O ponto básico é este. O perdão de Deus está fundamentado no nosso arrependimento. Deus nos perdoou completamente, eternamente, mas sem merecimento. Esse que é o ponto. Agora, nas nossas relações interpessoais, o não perdão implica numa mágoa, numa dor que fica. E o perdão, às vezes, precisa ser melhor dizendo, o perdão às vezes precisa ser iniciado, não pelo ofendido, não pelo ofensor, mas pelo ofendido. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa machucou você. O que é natural? E quem machucou você, procurar você. Não é certo isso? Não é o normal? O devedor procura o credor. O transgressor procura aquele que recebeu a agressão, a transgressão. Entretanto, mesmo que o agressor não procure você, você pode procurá-lo. E mesmo que ele não se arrepende, você pode perdoá-lo, no sentido de arrancar do seu coração esta farpa que envenena a alma. Eu vou dar um exemplo para você. Pessoal, no dia 2 de agosto de 1982, o primo primeiro da mulher do meu irmão, o assassinou. Matou meu irmão com 11 golpes de faca. Ele nunca demonstrou arrependimento. Ele nunca me pediu perdão, nem a minha família. Mas o primeiro gesto que Deus me levou a fazer foi perdoá-lo. Por uma razão simples. Se eu não perdoasse, a minha vida seria um inferno. Se eu não perdoasse, eu não poderia ser pastor. Se eu não perdoasse, eu teria adoecido. Então, há momento em que o perdão precisa ser unilateral. Quando a outra pessoa não quer, ou não pede, você perdoa, para que você fique livre. Agora, o ponto aqui de Paulo é outro. Assim como Deus em Cristo. Porque, pensa comigo nisso, se Deus um dia chegasse para mim e falou, olha, até hoje eu aguentei, mas se você tropeçar de novo, está arriscado. Estava frito, estava não? Você estaria frito, igualzinho.
Aí Deus me pede uma coisa, irmãos, que não tem jeito. Sabe por quê? A vida cristã é um milagre, é graça. Porque Pedro chegou a falar para Jesus, então é um negócio seguinte, até 7 vezes, Senhor, 50? Será que até lá a gente vai? Não, Pedro, não é até 7 vezes, é até 70 vezes 7. Aí ele falou, Senhor, então não é para mim não, hein? O Senhor está pedindo um negócio que não dá para mim. Então o Senhor aumenta a minha fé, porque desse jeito aí eu não dou conta. E não dá mesmo, nem você nem eu. Qual a evidência de que você é santo? É se você está exatamente usando essas vestes. Mas eu gostaria de concluir, indo para você, para as relações. Como é que Paulo trata, eu tenho mais 10 minutinhos, aí Paulo diz o seguinte, que as relações humanas na família e no trabalho, Paulo vai tratar aqui de uma forma mais sucinta, as relações que ele trabalhou melhor lá em Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, até o capítulo 6, versículo 4. E ele trata da relação da esposa com o marido, versículo 18. Esposa sendo submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Note que submissão não é a gênero, não é a submissão do elemento feminino ao masculino, não é inferioridade. Ele diz que a mulher é sujeita ao seu próprio marido e não a qualquer homem. Versículo 19, maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura, ou seja, o marido não pode ser casca grossa, ele não pode ser duro no trato. Depois ele trata dos filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazer é grato diante do Senhor, a obediência dos filhos aos pais. O verso 21, pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados, ou seja, pai tem que temperar disciplina com encorajamento. Pai que só encoraja, mãe que só encoraja e nunca disciplina, nunca diz não, cria filho mimado. Pai e mãe que só diz não, cria filhos revoltados, amargurados. Depois disso ele trata, notem comigo, dos servos, o papel dos servos obedecer em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância. Olha que coisa fantástica para a vida aí de trabalho. Você acha que tem funcionário crente hoje que ainda trabalha só quando está sendo vigiado? Cochilou, o cara faz corpo mole? E aí ele vai tratar do patrão. Capítulo 4, verso 1. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Olha, você é patrão aqui, mas você tem patrão lá em cima. Então, trate bem seus empregados. Veja você que o cristianismo, ele regulamenta todos os setores da nossa vida. E aí eu quero concluir com o último ponto, que é você buscar as primeiras coisas primeiro. E a primeira coisa primeiro que você tem que buscar, está aí a partir do versículo 2, 4:2. A oração, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. A oração intercessória, suplicai ao mesmo tempo também por nós. Olha aí, por gentileza, o versículo 5, que texto maravilhoso. Portai-vos com sabedoria com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Tem gente que é pedra de tropeço. Ele vai abordar uma pessoa não crente, lá no trabalho dele, ele sai com um palavrão, conta piada imoral, e aí depois já fica sem jeito de falar, vamos para a igreja comigo? Eu queria te convidar para você ir lá na nossa igreja, tem um culto evangelístico. Não é você? Você é o cara mais boca suja aqui do escritório, que negócio é esse? Como é que vai fazer? Então você tem que saber portar com sabedoria. Aproveitar a oportunidade é o seguinte, aproveita, deixa para falar de Jesus. Às vezes as pessoas estão aflitas lá no seu trabalho, chama a pessoa no cantinho, olha, posso orar por você? Se não puder orar ali no trabalho, para ser um ambiente não é favorável, e às vezes nem permite, vocês olham, eu me comprometo a orar por você, aproveita a oportunidade. Olha aí, versículo 6, que coisa fenomenal. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber como responder a cada um. Sabedoria na comunicação. E finalmente, busque as primeiras coisas primeiro, cultive relacionamentos importantes. Eu acho isso maravilhoso, porque a partir do verso 7, Paulo vai citar várias pessoas. Tíquico no verso 7, Onésimo no verso 9,
Aristarco e Marcos, no verso 10, Jesus, conhecido por justo, no verso 11, Epáfras, no verso 12, notem isso, Lucas e Demas, no verso 14, e Ninfa, no verso 15. Paulo cita gente, cada pessoa que ele cita, ele tem um elogiozinho para fazer. Que legal isso. Encorajador. Reconhece o valor das pessoas, reconhece o trabalho das pessoas, destaca o que as pessoas fizeram, como elas merecem crédito, atenção, cuidado, honra por aquilo que elas fazem. E Paulo é para nós aqui um exemplo. Se você trabalha com um time, se você trabalha com equipe, encoraje a sua equipe, nada de ficar batendo. Eu tenho um amigo meu, pastor, que diz o seguinte, que vaca que apanha, esconde leite. Eu fui criado na roça, essa linguagem é só de gente da roça, para entender direito. Se você vai pegar a vaca para tirar o leite dela lá, não, na mão mesmo ali, ó, você amarra os pés da vaca, e se você bater na vaca, sabe o que ela faz? A vaca tem capacidade de esconder leite. Aí você puxa, o leite não vem. Aí solta o bezerro, ele vai lá dar uma mamada, o leite volta todo, entendeu? Então vaca que apanha, esconde leite. Se você bate nas pessoas, você deixa de usufruir o melhor das pessoas nos relacionamentos. Que Deus nos ajude então, irmãos, a observar esses textos dessa importante epístola e tirar daqui ferramentas preciosas para o nosso crescimento espiritual. E ele termina no verso 18 assim, a saudação é do próprio punho, Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Então ele termina o seguinte, olha gente, esqueça que eu estou preso, viu? Estou escrevendo essas coisas bonitas para vocês aí, encorajando vocês, eu estou aí animado, pregando essas coisas lindas para vocês, esqueça de mim não, viu? Eu estou aqui nessa algema aqui, então vocês não, pensem em mim um pouquinho. Deus ajude vocês. Vamos orar. Deus, receba a nossa gratidão por esta epístola de Paulo aos Colossenses. Esta obra inspirada pelo Espírito Santo, que tem sido instrumento tão precioso nas tuas mãos, para nos encorajar, nos ensinar, nos exortar, nos corrigir e nos fortalecer. Que esta igreja tenha gosto pelo estudo da tua palavra, que esta igreja cresça no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.